Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 69 da biografia de São Francisco de Sales, escrita por Amadée de Mangery. Nós ontem terminamos a leitura com uma observação do biógrafo a respeito do uso que São Francisco de Sales faz ao longo da sua obra, sobretudo no Tratado do Amor de Deus, da palavra indiferença. Não é? Então, diz o biógrafo o seguinte, já li isso ontem, vou reler só para a gente retomar a leitura de hoje. Bem no alto da página, da página 69, lê-se o seguinte: vê-se bem que a indiferença não é a frieza e a inércia de um coração indiferente. É o último esforço de um coração que ama. É o último termo de uma imolação que aniquilou o espírito próprio, a vontade própria e o coração de carne, para substituí-los pelo espírito, pela vontade e pelo coração do mesmo Deus. Então, indiferença não é frieza, não é? É simplesmente a mortificação da vontade própria, né? E já retomando o texto, lá no final da página, ele diz assim: ninguém compreenderá esta alta doutrina se não estiver certo de que esta santa indiferença quanto ao resultado dos acontecimentos dá à alma a necessária energia para fazer tudo que o dever lhe impõe, quaisquer que sejam as circunstâncias. Então, o São Francisco compara, num texto também que eu li ontem, a resignação com a indiferença. E ele chama santa resignação e santíssima indiferença, né? Porque ele nota que na resignação ainda há um pouco de vontade própria da alma que se resigna. Não é? Então, aqui citando um outro texto de São Francisco de Sales: enquanto o divino beneplácito nos é desconhecido, diz o santo doutor da Igreja, é necessário que com todas as forças de nossa alma o aceitemos com a amorosa submissão. Minha mãe, ou eu mesmo, que vem dar na mesma coisa, estando doente, quem sabe se não se vai seguir a morte. Por certo que de nada sei, mas sei também que, aguardando o que a vontade divina ordenar, o mesmo Deus quer que eu empregue todos os remédios necessários à cura. Vou fazê-lo, fielmente, sem nada omitir do que possa contribuir para o restabelecimento. Se, porém, for vontade divina que o mal, a despeito dos recursos empregados, ocasione a morte, apenas eu me certifique disso pelos fatos, aquecerei amorosamente em meu espírito, não obstante toda a repugnância das potências inferiores
da minha alma. Também trecho do livro Tratado do Amor de Deus. O que tão bem ensinou em seus escritos, praticou por ocasião da morte de sua querida mãe. Descreveu-nos como, após lhe haver fechado os olhos, o coração pulsou tão forte que chorou como não havia feito desde que se consagrara ao serviço de Deus. Abre aspas. Entretanto, ajuntou ele, dentro de meu coração de carne, que tanto sentiu esta morte, percebi, muito sensivelmente, uma espécie de suave tranquilidade e de suave repouso de espírito nas mãos da providência divina, que derramou em minha alma grande contentamento entre as minhas amarguras. Fecha aspas. Será preciso acrescentar que esse amoroso abandono ao beneplácito divino, que punha em prática quando se tratava de suas mais caras afeições, se estendia também aos seus mais caros empreendimentos? Nenhuma de suas obras de zelo lhe foi mais grata ao coração do que a ordem da visitação. Nesta fundação vi o bem de muitas almas e os caminhos por onde fora levado a conceber esta ideia e a encontrar a fundadora, a dispor e a modificar posteriormente os planos da instituição, lhe mostravam tudo como expressão manifesta da vontade divina. Ora, 5 semanas após a fundação do primeiro mosteiro, a Madre Chantal foi atacada de uma febre que lhe pôs a vida em perigo. Nesta emergência, é ela mesma que nos conta, então a própria Santa Chantal, né? Ele veio visitar-me e disse-me, abre aspas, talvez Deus queira contentar-se com a nossa tentativa e com a boa vontade que temos de consagrar-lhe essas religiosas, como se contentou outrora com a vontade que teve Abraão de sacrificar-lhe seu filho. Se é de sua vontade que voltemos do meio do caminho, seja feita esta vontade. Então, imagina esse empreendimento, né, da obra de visitação, que era um empreendimento caríssimo ao coração de São Francisco. E certamente caríssimo ao coração de Santa Joana Francisca de Chantal. Ele estava em risco uma semana depois da consecução dos seus planos, né, de muito tempo, né? E ele simplesmente entregou para Deus o destino da ordem da visitação, né? Se Santa Francisca tivesse morrido com essa enfermidade, a ordem da visitação não existiria, né? Certamente ela não sairia dos planos deles, né? E ele estava tranquilo, não é? Se fosse da vontade de Deus, seria como Abraão oferecendo para sacrificar o filho e Deus não permitindo que esse sacrifício ocorresse, né? Isso aqui é a forma prática de mortificação da vontade, né? Imagina quanto de planos eles teriam para essa ordem, né? O quanto eles tinham gasto tempo e meditações e orações para a fundação dessa ordem, né? Mas nessa hora, se fosse da vontade de Deus, eles estavam entregando a Deus o destino da ordem, né? Uma alma
na qual o amor divino faz reinar tal ordem, dá um impulso tão contínuo para o mais perfeito e inspira tão filial abandono à vontade divina, é uma alma em que reina a paz pela harmonia, a paz pelo desprendimento e pela confiança. Há, diz a imitação de Cristo, homens que não estão em paz nem consigo mesmo, nem com os outros. Há os que, firmados na paz interior, trabalham para restabelecê-la entre seus irmãos. A imitação chama bônus homo pacíficos, bônus homo pacíficos, bom homem pacífico, ao homem que pertence a esta última e benfazeja categoria. O nosso santo foi, na verdade, o bom homem pacífico de seu tempo. Entre os trabalhos inúmeros de sua vida, ao lado das funções de pregador, confessor, diretor de almas, bispo, fundador de ordem religiosa, ainda não mencionamos o de juiz de paz. Desempenhava permanentemente esse ofício, como se não tivesse mais outra coisa a fazer, no tribunal onde a confiança de todos o havia instalado e onde até os próprios hereges o tomavam por árbitro. Vejamos o que nos conta Santa Francisca de Chantal. Era a voz geral que ele possuía o dom de outorgar a paz às almas com que com eles se abriam. Recordo-me muito bem de dois homens que um dia discutiam com violência no parlatório do Mosteiro da Visitação em Annecy. O santo bispo fitava, com toda ternura, ora um, ora outro. Disse-lhes palavras tão admiráveis que finalmente se reconciliaram e ficaram amigos para sempre. Aconselhava esta santa paz a todos aqueles a quem dirigia e, sem desfalecer, trabalhou para levá-la ao maior número possível. Quase constantemente estava empenhado em preparar despachos nos tribunais em favor daqueles que queria defender, embora isso lhe desagradasse, pois odiava de morte os processos e toda sorte de citações em juízo. Imenso trabalho lhe davam esses casos, que lhe roubavam muito tempo, pois sempre o tomavam como árbitro, fossem demandas entre pessoas importantes, fossem questões entre gente do povo. Os processos que sustou e as questões que resolveu são em número quase infinito, visto que era uma ocupação quase ordinária. Isso é um depoimento de Santa Chantal no processo de canonização, né? Nesta paz interior e contagiosa está o princípio e a fonte da serenidade encantadora que marca em seu sinete todos os atos e todos os livros de São Francisco de Sales, e também o princípio da alegria doce, franca e grave e do bom humor. Pois entre provações e sofrimentos jamais interrompeu seu canto semelhante, a comparação é dele mesmo, a um rouxinol que canta em uma moita de espinhos. Então aqui nós chegamos ao final do capítulo 2, né, da segunda parte. Capítulo 3. Então aqui, veja, esses grandes santos, eles exercem uma atração
no século, exerce uma atração aos homens do século, não necessariamente católicos, ou não necessariamente tão bons católicos assim. Tá? Na Renascença já havia, principalmente nessa época, né, já havia o rompimento da cristandade. Então a igreja já convivia com os hereges protestantes, né? E que trouxe todo um tipo, toda a herança herética do passado. Mas mesmo nesses homens, esses santos exercem uma atração tão grande, irresistível. Muitos papas usaram esses grandes santos para resolver questões importantíssimas, políticas inclusive. Né? Guerras, disputas entre príncipes. Né? Um dos santos que mais exerceu esse papel no mundo inteiro, uma espécie de embaixador do Papa para todas as questões importantes do mundo, foi São Bernardo de Claraval. Né? E muitos outros santos exerciam esse papel, né, de pacificador. Né? Porque quando as partes litigantes, né, tinham contato com esses santos, era como se um poder sobrenatural, né, subjugasse os litigantes. Eles começavam a se pôr sob esse poder e esse poder exercer a sua força, né? E aí os acordos aconteciam, né? Mas como Santa Chantal comenta aqui, né? Para o santo isso é um trabalho incrível, né? Porque São Francisco de Sales tinha a formação, né, em direito, mas isso era nessa época resolvido em cortes judiciais, né? Tá certo? É como se tivesse um santo hoje que tivesse influência nas cortes judiciais dos países, né? Resolvendo as grandes questões mundiais, né? Entre países, para evitar guerras, para evitar confrontos militares, para evitar todo esse tipo de coisa que acontece hoje, né? Tá certo? Então, essa é uma expansão, né, desse amor de Deus que, através de seus santos, atinge até as pessoas, às vezes que não são nem católicas, ou às vezes que são católicas meia bocas, como nós, né? E subjugam essas pessoas, né? É uma coisa extraordinária, é uma dos milagres mais impressionantes, né, que Deus faz através dos seus santos, né? Esse poder que eles têm sobre as outras pessoas, né? Esse poder de pacificação, né? Então vamos ao capítulo 3. Passemos agora ao estudo do interior do nosso santo. Também é um outro capítulo que nós não talvez, vamos ver, talvez a gente acabe esse capítulo hoje. Interior do nosso santo, né? O exterior foi o principal objeto do capítulo precedente. Falta-nos apenas mostrar no primeiro o princípio do segundo, e assim fazer salientar a unidade dessa existência. Lembra que o nosso biógrafo está tentando fazer uma análise psicológica do nosso santo, né?
Há um ensinamento indispensável à maioria dos homens da época atual, que a época atual desse livro é o início do século XIX, né? Desculpe, do século XX. Há um ensinamento indispensável à maioria dos homens da época atual, que pensam engrandecer e exaltar as virtudes sociais, separando-as da virtude religiosa ou sobrenatural, e terminam dissecando os ramos separados da raiz, por onde corre a seiva. É o que a experiência cotidiana nos mostra a cada passo. Os que não compreendem São Francisco de Sales e não lhe penetram o admirável interior perguntam: de que servem na vida social as pessoas que amam tanto a Deus? Se o coração está cheio deste único amor, que lugar restará então para o amor dos homens? A essa tese hoje oficialmente aceita e que conta com o futuro do ateísmo universal para realizar a fraternidade humana, o nosso santo dá duas respostas. A primeira é a sua própria vida. É preciso, seja de que modo for, que Deus, tendo ocupado todo o seu coração, ainda restasse algum lugar para os homens. Isso porque ele é, certamente, entre os homens ilustres de sua época, um dos que mais amaram seus semelhantes. Não se conhece quem os tenha amado de modo mais delicado. Amou os amigos e muitos sentimos não poder demorar mais tempo nessa particularidade encantadora de sua vida. Amou os seus com uma ternura incomparável. Minha mãe e eu somos um, dizia ele. Foi um homem que podemos apresentar por modelo a todos os amigos, a todos os filhos, a todos os irmãos. Acima de tudo, porém, amava todos os homens, os próximos e os estranhos, os amigos e os inimigos. Amou os desconhecidos até se dar inteiramente a eles, até expor a vida 100 vezes para fazer-lhes o bem e ser para eles um servo constante dia e noite, sempre disposto, sempre afetuoso, sempre de braços abertos. Com os braços trazia sempre abertos a bolsa e o coração principalmente. Se alimentou preferências, estas foram para duas espécies de homens: os pobres, tanto mais preocupados quanto mais abandonados, tanto mais procurados quanto mais abandonados e mais repugnantes. E os inimigos, que eram tanto mais caros ao seu coração, quanto mais graves eram as suas ofensas e mais rancoroso o seu ódio. Folgaríamos muito em saber por quantos filantropos de nomeada valia este homem, que amava muito a Deus e amava também a humanidade. Quantas vidas de cidadãos úteis poderíamos encher com os benefícios, os serviços públicos e privados, as dedicações inúmeras deste místico. Eis um mistério impenetrável para os livres pensadores. Então veja, para esse biógrafo, né, que estava vivendo o final do século XIX, o início do século XX, livre pensadores, essa expressão que era usada muito nessa época, né, pode muito bem ser entendido como os ateus de hoje. Né? Os livres pensadores eram os herdeiros da Revolução Francesa, de Voltaire, de Rousseau, de Diderot, de D'Alembert. Né? Essa era a expressão comum na época, né? Os livres pensadores, né? Eis um mistério impenetrável para os livres pensadores. É impossível, dirão eles,
Não obstante, é um fato. É preciso, pois, que seja possível. E o que lhes torna mais indecifrável o enigma é que os homens, que só amavam a Deus, sabiam ainda amar seu semelhante. Mais ainda, amavam-nos tanto nas coisas grandes como nas pequenas, em um grau, com uma continuidade, uma delicadeza, uma universalidade, uma abnegação, um impulso e um heroísmo de que só eles dão o exemplo. Vede o nosso santo no tribunal da penitência. Deixava tudo para cumprir este dever. Todos os domingos e dias festivos, grande número de pessoas, homens, senhoras, burgueses e soldados, criados de servir, camponeses, mendigos, pessoas de costumes corrompidos e cheias de dúvidas e obsessões, se acercavam do confessionário. Recebia a todos, sem fazer distinção, sem preferências pessoais, tratando a todos com igual amor e doçura. Ao contrário, creio mesmo que recebia estes últimos com maior caridade interior e os tratava com mais carinho. Vede-o ao pé dos enfermos. Certa vez foi visitar um velho que estava muito mal. A filha do doente disse, abre aspas, receio, monsenhor, que sinta algum mau cheiro. Ele respondeu, isto são rosas para mim. Sigamo-lo, finalmente, por toda parte, analisando sua vida e recolhamos o último depoimento de Santa Francisca de Chantal, que podemos considerar como sendo também o testemunho dos contemporâneos do santo, né? Abre aspas. Várias pessoas julgam, e eu pertenço a esse número, que ele consumiu e abreviou sua existência pela caridade, para ser amável ao próximo, pois muitas vezes deixava de comer, de beber e de dormir por essa causa. Aguentava trabalhos e incômodos insuportáveis para qualquer pessoa. Bem o sei. Fecha aspas. Os espíritos frívolos e mundanos, que infelizmente constituem legiões, não compreendem nem podem explicar semelhante coisa. A verdade, porém, é que tudo se explica se tomarmos um rumo diametralmente oposto à tese sustentada pelos materialistas e ateus. Quem ama tanto a Deus não pode amar os homens, dizem eles. Afirmamos, porém, o contrário. Quem não ama a Deus, não ama os homens e não os ama como deve amar, ou não os ama como deve amar. Amar a criatura humana pelo que ela tem de amável em si mesma é muito pouca coisa. Ou se trata de uma boa e feliz disposição natural, que pode ir longe na cortesia e na liberalidade e em impulsos de dedicações momentâneas, mas que difere infinitamente de uma disposição habitual para a prática de verdadeiros sacrifícios. Ou finalmente ama-se o próximo pelos laços com que a pátria ou a família a ele nos prendem. Somente para os cristãos, todo e qualquer homem é o próximo. Somente eles, esclarecidos pela fé, sabem ver em todo homem o objeto de um amor, que o soberano amor de Deus, em lugar de extinguir, ordena e prescreve. Na alma cristã, esse segundo amor de Deus, subordinado ao primeiro, com ele aumenta. E é o perfeito amor de Deus que faz nascer e explica os prodígios de amor
para com os homens, prodígios que nos enchem de admiração e quase de estupor diante de um São Francisco Xavier. No Extremo Oriente, de um São Francisco de Paula. Na França, de um São Francisco de Sales, na Saboia, e de uma centena de outros que a Igreja elevou às honras supremas dos altares. Veja que coisa interessante, né? Que nuance interessante aqui dessa biografia. O biógrafo, ele está aqui numa tentativa de explicar para o mundo em que ele vive, ou seja, final do século XIX e início do século XX, São Francisco de Sales. É como se naquele tempo em que ele vivia, o biógrafo, já fosse difícil de explicar a existência de um homem desse. Ele está tentando aqui desmontar um argumento dos livres pensadores, dos ateus, dos materialistas da época dele, do biógrafo. Como é que pode existir um homem que ama tanto a Deus e que ama tanto os homens? Porque o argumento que ele está tentando demolir aqui é dos materialistas. Não, um homem que fica amando tanto a Deus assim não ama os homens. Não tem tempo, não tem espaço no coração para amar os homens. Né? Porque aqui já tinha invadido. Depois da Revolução Francesa e através por todo o século XIX, né, esse conceito de filantropia que os materialistas, ateus, herdeiros da Revolução Francesa, tinham introduzido. Esse conceito não havia na humanidade, né, de filantropia. Né? E hoje vocês podem fazer as atualizações disso para esse século XXI que nós vivemos. Né? Então aqui o santo já era mais ou menos incompreensível para a época que o biógrafo estava escrevendo essa biografia. Né? Uma coisa impressionante. Né? Então ele cita, né, São Francisco de Paula, São Francisco Xavier, enfim. Todos incompreensíveis, né? Incompreendidos na época. Impossíveis de serem compreendidos. Né? São prodígios infinitamente renovados em uma multidão de vidas desconhecidas do mundo, cujo segredo pertence só a Deus. Prodígios que se renovam cotidianamente diante de nossos olhos, por meio das religiosas, servas humildes, de velhos enfermos, de todos os aflitos e de todos os necessitados. E a fraternidade revolucionária, aquela da Revolução Francesa, né, sob o pretexto do maior bem da humanidade, quer a todo transe extinguir este heroísmo, que a mortifica, humilha e lhe desmente a tese materialista. Então aqui ele tenta colocar, né, esses dois pontos de vista. Né? De onde procede a correlação verdadeira e constante entre o amor de Deus e o amor do homem, ao invés da oposição e da incompatibilidade imaginadas pelos inimigos da Igreja? Procede do seguinte: a fé cristã mostra-nos em todo o homem não só a imagem de um Deus, desfigurada, imaculada talvez, mas ainda reconhecível e capaz de voltar ao antigo esplendor. Não só um filho pródigo dos mesmos pais terrestres de que descendem todos os homens, e também um filho do Pai Celeste, por conseguinte, um irmão, mas ainda, mais ainda, uma alma que o Verbo Eterno amou até se encarnar e morrer por ela na cruz. Daqui resulta que nenhum cristão pode ser discípulo e imitador do Divino Mestre e se constituir herdeiro do reino da glória, se não implantar em seu coração este amor de que o Salvador
deu o exemplo. De acordo com a moral cristã, o amor para com o próximo não é apenas uma continuação ou consequência do amor para com Deus. É parte integrante desse amor para com Deus, e se não se traduz em atos de caridade fraterna, é um amor fingido. É mister seguir o exemplo do Redentor, que em seu amor para com os homens reservou um lugar privilegiado para aqueles que estão, entre aspas, na pobreza, na humilhação e no sofrimento. Os declarou primeiro na hierarquia sobrenatural e, de algum modo, neles se encarna, pois considera como feito a ele próprio todo o bem que fizermos ao nosso próximo, principalmente quando este próximo tem necessidade de assistência, porque sofre, e de amor, porque o mundo o abandona. Aqui é muito interessante, significativo, que o Amadé de Magerie coloca um lugar privilegiado para aqueles que estão na pobreza, entre aspas, porque não é só a pobreza financeira, né? Tá certo? Ele tem o cuidado de colocar entre aspas aqui. Nesta doutrina admirável e consoladora, que não foi engendrada para responder objeções, mas que pertence à economia interna e à própria essência do cristianismo, encontra-se a chave do enigma e o segredo da santidade de São Francisco de Sales. Este é o ensino perpétuo da Igreja, desenvolvido nos escritos e verificado na existência de todos os santos, e em particular na do grande bispo de Genebra. Esta doutrina é a segunda resposta que o nosso santo dá aos que perguntam para que serve o amor de Deus na vida social. Observa ele que o amor de Deus, ao mesmo tempo que ocupa o coração por completo, deixa todo o coração livre para ser preenchido, sob sua divina realeza, por todos os amores lícitos, isto é, que se podem dirigir para Deus. Abre aspas. Quem diz tudo, nada exclui. Deste modo, um homem poderá ser todo de Deus, todo de seu pai, todo de sua mãe, todo de seu soberano, todo de sua pátria, todo de seus filhos, todo de seus amigos, de modo que, sendo todo de cada um, será também todo de todos. Isso aqui é a citação do Tratado do Amor de Deus. A possibilidade de tal fato é atestada pela própria realidade. É necessário, porém, ir mais longe e, seguindo a palavra do Evangelho, que declara o segundo mandamento igual ao primeiro, mostrar que o amor dos homens é consequência e continuação do amor de Deus. Abre aspas. Quando vemos o próximo, criado à imagem e semelhança de Deus, não devíamos dizer uns aos outros: vede como esta criatura se assemelha ao Criador? Não deveríamos nos lançar sobre seu semblante, acariciá-los e chorar de amor sobre ele? Devíamos rogar a Deus que lhe concedesse 1000 bênçãos. Mas por quê? Por amor dela? Isso não, porque nem sabemos se é digna de amor ou de ódio. Então por quê? Ah, Teótimo, pelo amor de Deus, que a formou à sua imagem e semelhança e a tornou, por consequência, apta para participar pela sua bondade da graça e da glória. Pelo amor de Deus, a quem essa criatura pertence, para quem é, porque existe, em quem vive e com quem se assemelha de um modo particular. Eis o motivo pelo qual o amor divino
não só recomenda com insistência o amor do próximo, mas o inspira e difunde no coração humano, como imagem e semelhança do seu próprio amor. Assim como o homem é a imagem de Deus, também o santo amor do homem pelo homem é a verdadeira imagem do celeste amor de Deus pela sua criatura. O amor do próximo, porém, é assunto para um tratado à parte. Eu rogo ao soberano amante dos homens que se digne de inspirá-lo a algum de seus mais dignos e competentes servos, porque a perfeição do amor da divina bondade do Pai celeste consiste na perfeição do amor aos nossos semelhantes. Essa também é parte do tratado do amor de Deus. Ele dirige, né, a Filoteia, né? Ele se dirige à Filoteia, né? Esse livro. E aqui o Tratado do Amor de Deus, ele se dirige a Teótimo. Ele é um diálogo dele com Teótimo, né? O nosso santo não escreveu este tratado, mas o realizou em sua vida mortal. E agora, uma vez que esse admirável espetáculo de amor para com os homens, oferecido por esta vida e por tantas outras, só se encontra no cristianismo. Aqui, toda vez que a gente ouvir cristianismo, por favor, catolicismo, né? Desse privilégio devemos e podemos tirar duas conclusões: uma de ordem prática e social, outra de ordem doutrinal e religiosa. A primeira é que os inimigos do cristianismo, que o querem expulsar das instituições, dos costumes, das escolas e da própria beneficência, e principalmente das almas e dos corações, trabalham em um empreendimento não só antissocial, mas absolutamente desumano. Querem que os homens jamais sejam amados. A segunda conclusão é que é só o cristianismo vivo, isto é, a Igreja Católica, produz esses resultados esplêndidos. Nele deve haver uma força que não se encontra fora do catolicismo. Esta força não pode ser humana, pois se fosse humana, seus efeitos se encontrariam em toda parte onde houvesse homens. Se fosse um produto da civilização, se acharia sempre presente no seio dos povos civilizados. Logo, o cristianismo é divino, porque seus frutos não são humanos. Somente ele comunica a graça divina, sem a qual o homem não conseguirá, por esforço próprio, nem amar a Deus, nem amar aos homens como deve. É forçoso, pois, concluir que o cristianismo é uma religião divina. Essa última parte, claro, o Amadeu de Margerie usa um trecho da biografia do santo para dialogar com seus contemporâneos, início do século XX, final do século XIX, início do século XX, né? Claramente querendo deixar consignado, né, o que ele, o biógrafo, pensa que São Francisco de Sales tem a dizer para aquela época que ele escreveu a biografia, né? Final do século XIX, início do século XX. Então, e fazendo isso, né, ele também nos deixa uma mensagem do que pode significar São Francisco de Sales para nós. Estamos vivendo já numa época bem mais degenerada, cento e tantos anos depois da biografia, né? Então, em que um santo como São Francisco de Sales se torna cada vez mais incompreensível. Cada vez mais incompreensível.
certo? Então nós terminamos o capítulo e a segunda parte, né? Que teve o título Segredo da Santidade, né? E nós vamos começar, se Deus quiser, amanhã, né? A terceira parte, onde ele vai falar uma coisa muito interessante, a importância de São Francisco de Sales como grande escritor literário. Um grande escritor literário, né? Na sua época, tá certo? Pois bem, gostaria de saber agora se vocês têm alguma observação a fazer, algum comentário a adicionar à leitura de hoje. Professor. Sim. Lendo aqui, né, o senhor lendo aí sobre as ações de São Francisco de Sales, a maneira como ele olhava para Deus e para o próximo, eu fiquei pensando aqui quanto falta no mundo hoje em dia essa delicadeza com os outros, essa consideração do outro, né? Em contraposição, a gente vê uma frieza, uma apatia mesmo diante do outro. A gente não participa, nada do outro parece que nos afeta. Então, se por um lado há um crescente sentimentalismo, né? Tudo é muito doído, né? Que para mim me parece fruto de um egocentrismo. Por outro, há essa frieza, essa apatia, né? E o interesse verdadeiro de uma pessoa pelas outras, de umas pessoas pelas outras, pode às vezes ser tomado, a gente está, né, nesse mundo aí politicamente correto, muito chato, né? Como uma invasão de privacidade. Né? Então, outro dia uma amiga nossa nos contou que ela caiu, ela torceu o pé e caiu, e as pessoas simplesmente passavam, olhavam, ninguém ofereceu ajuda para ela levantar. Ela teve muita dificuldade de se levantar, ninguém ofereceu a mão para ajudá-la a se levantar. Hoje em dia a gente vê às vezes as pessoas até rindo da desgraça alheia, né? A gente, numa madrugada como a de hoje, né, de segunda para terça, aqui perto de casa parece que estava havendo uma festa. E eu fico pensando, em plena segunda-feira, né? Porque às 3 horas da manhã a conversa estava altíssima. Depois alguém parou uma moto aqui na porta e começou a conversar no celular, alto também, quer dizer, ninguém se importa mais com o outro. Não. Né? É tudo, se por um lado tudo dói demais, qualquer coisinha que o outro fale, te chame a atenção, dói demais, por outro, não há nenhuma importância o outro. A dor do outro. Não dói. A dor do outro não dói em mim nada mais. É terrível isso. Eu não sei como é que isso vai poder ser revertido. E a gente tem que ficar muito esperto, porque senão a gente segue o fluxo, vamos dizer assim. Segue. A gente vai agindo da mesma maneira, né? Então, até uma coisa muito boba, simples assim, mas, por exemplo, você está saindo da igreja e algumas pessoas não te cumprimentam. Olha para você, não te cumprimenta. Uma pessoa te pede amizade no Facebook. Eu hoje já nem tenho mais Facebook, acho que eu consegui fechar aquela porcaria. Mas
depois, a hora que te vê pessoalmente, não te dá um bom dia. Isso é muito estranho para mim. É uma coisa curiosíssima. Você falou assim, a pessoa cai na rua e ninguém passa para ajudar. Mas essas pessoas que estão passando na rua e não vão lá ajudar uma pessoa que cai, são talvez as que contribuem para a Criança Esperança, que contribuem para os Médicos Sem Fronteira, contribui para as ONGs, enfim, variadas que tem no mundo, né? Isso, quando a gente fala de filantropia, isto é o coração da filantropia. O coração da filantropia é você se distanciar o máximo possível do próximo. O próximo é aquele cara asqueroso, nojento. Tá certo? Você prefere ajudar uma pretensa, que a gente nem sabe para onde que esse dinheiro vai, né? Uma pretensa criancinha que está passando fome na África, porque ela está longe de você, entendeu? Ela não está... Você não vai encontrar essa criancinha nunca na vida. Está longe. Isso é asqueroso. Ela é fedorenta. Ela é doente. E outra, você tá doido de pegar essa criança no colo? Quantas doenças ela pode te passar? Não? Você não vai pegar em pessoas que estão caídas na rua. Isso é uma coisa impensável hoje. Né? Sei lá se ela não está com vírus. Né? Ela não está nem de máscara. Essa pessoa que caiu na rua. Né? Isso é o coração da filantropia, gente. Isto é a filantropia que foi estabelecida pela Revolução Francesa. Né? Isso é o que eles nos venderam como solução para todos os problemas do mundo, para trazer paz no mundo. Né? O próximo é asqueroso. O próximo só nos traz incômodo. Né? Ele nos fere. Toda vez que o próximo fala com a gente, é ruim. Né? Então é preferível ter amigo no Facebook do que ter um amigo de verdade. Né? Porque, eu não sei, tem criança que tem os amigos imaginários. Né? Tem uma fase da infância que muitas crianças têm os amigos imaginários. Né? Hoje todo mundo tem amigo imaginário. Essa coisa do amigo imaginário da infância, que depois o menino, a criança saudável, passa por essa fase. Hoje o adulto tem amigo imaginário. Ele não quer amigo próximo. Ele não quer amigo de carne e osso. Ele quer amigo de Facebook. Ele quer clique no YouTube. Não é? Ele não suporta as relações pessoais, que são todas problemáticas. Né? Mas eu estou falando isso, dos próprios católicos. Outro dia eu li uma frase muito interessante de um católico americano, Taylor Marshall, no Twitter dele, ele dizendo o seguinte: se nós católicos, que dizemos que somos católicos tradicionais, que assistimos, falamos isso com muito orgulho, né? Somos católicos de missa tridentina. Mas se nós não tivermos, se nós não demonstrarmos na nossa vida, nas nossas relações e nas nossas análises da situação do mundo e da igreja, paciência, fé, caridade, esperança, perseverança, quem é que vai me mostrar? E mesmo nesse grupo chamado católicos tradicionais, quanto de impaciência nós vemos, quanto de opiniões temerárias nós vemos, quanto de desprezo ao próximo nós vemos. Né? Quantos católicos, os tais católicos tradicionais, né, que eu já vi, desprezando os próprios irmãos católicos
ditos modernistas. Tá certo? Para além de uma crítica correta sobre o modernismo, sobre as heresias do modernismo, para além disso, nós temos uma pessoa católica de carne e osso que está assistindo à missa nova. Nós temos que ter caridade com essas pessoas. As pessoas são de carne e osso. Né? Então, isso é uma coisa que invade todo mundo hoje em dia. Porque mesmo nós, veja o cuidado, a paciência, a delicadeza que São Francisco de Sales tinha para com os hereges do Chablé. Foi assim que ele conquistou os corações dos hereges de Chablé. Né? São Domingos também, demonstrações incríveis, como a gente viu, leu a vida de São Domingos, como é que ele tratava os hereges, albigenses, os cátaros. E veja como nós hoje tratamos os nossos irmãos católicos, que às vezes sem nem imaginar, sem nem saber, né, estão nessa confusão da igreja. Né? Nós não temos a menor paciência com nada. Com nada. Né? Em qualquer agrupamento de pessoas, nós não temos paciência para ficar ali, para discutir, para ouvir o ponto de vista, né, do outro. Veja com que impaciência nós tratamos. Irmãos, padres, veja com que facilidade nós temos uma crítica, sempre temos uma crítica aos nossos próximos. Né? Então, a troca de caridade para com o próximo, com filantropia para com os afastados, é a tônica de hoje. É a tônica de hoje. Né? É a tônica atual. Né? Porque a gente vê, é fácil a gente criticar, né, os artistas, né, os caras que fazem esses shows de filantropia, né, falar, mas esse cara está fazendo isso aí porque isso também não faz falta para ele nunca vai visitar os pobres que eles pretensamente estão ajudando. Mas e nós? O que nós fazemos? Com que paciência, com que delicadeza, com que caridade nós tratamos as pessoas que se aproximam de nós? Porque o próximo é aquela pessoa que se aproxima de nós. Não precisa de teoria para saber quem é o próximo. Não precisa. Próximos são as pessoas de nossa família, os nossos amigos, as pessoas estranhas que chegam a nós por alguma razão e pedem o nosso conselho, a nossa amizade, o nosso parecer sobre alguma coisa. Esse é o próximo. O próximo não é a criancinha que está morrendo na África. Não é. Não é. Porque se Deus quisesse que a gente fizesse alguma coisa para a criancinha que mora na África, Ele teria nos colocado na África, do lado dessa criancinha. Muitas pessoas estão lá. Né? Então, assim, é uma coisa apavorante, né? A nossa situação de podridão, né? Podridão espiritual, moral. E nós somos aqueles que gostamos de pontificar, de ter opiniões sobre tudo, de como gerir o mundo, de como acabar com a guerra, né? de como gerenciar empresas, de como, enfim, nós temos, só que com o próximo nós não sabemos o que fazer com o próximo. A questão é essa. Hoje em dia a gente não sabe tratar o próximo, aquela pessoa que está perto da gente. Não sabemos. E te dou razão, é isso aí. Ninguém se toca mais para ninguém próximo. Isso que você falou, né,
das festas, das pessoas que falam no celular e não sei o quê. Isso é uma evidência material clara que a gente pode tirar da vida de que as pessoas estão pouco se lixando para qualquer pessoa do mundo que não seja ela mesma. Né? Isso é absolutamente contrário à doutrina católica. Absolutamente contrário à doutrina católica. Né? Mas é o que nós temos, infelizmente. Por isso que esses santos são tão importantes, né? Porque eles vão no caminho contrário do que nós vivemos, né? Cada um desses santos que nós lemos traz um vislumbre do que nós estamos fazendo de errado, de como que nós devemos nos comportar, né? Por isso que a leitura, né, da vida do santo é tão importante e tão valorizada na igreja, né? A leitura vagarosa, a leitura meditada, a leitura fazendo com que o santo seja atualizado, né? Uma boa leitura de qualquer vida de santo, ela deve conter ela deve demandar um esforço de nossa parte de colocar o santo, qualquer que seja a época que ele viveu, na nossa época. Como é que seria o São Francisco de Sales? Porque é o caso da leitura agora. No nosso tempo, o que ele faria, né? O que ele tem a dizer para nós hoje? Como é que a gente atualizaria a vida de São Francisco de Sales hoje? De São Bernardo, São Francisco Xavier, São Vicente de Paulo, enfim, São Domingos, de Santa Gema Galgante, todos os santos que nós lemos, Santa Teresinha Menina de Jesus, Santa Margarida Maria Alacoque, enfim, e por aí vai. Não é? Como que nós atualizaríamos a vida desses santos hoje? Como eles viveriam? Não é? Essa é a grande, digamos assim, o grande esforço que a gente tem que fazer, no meu ponto de vista, quando a gente lê a vida de um santo. Porque senão a vida dele passa a ser uma biografia. Uma biografia qualquer, você lê a biografia de qualquer pessoa. Não é? Do Napoleão, lê a biografia de Cícero. Não é? A vida do santo, ela tem que significar para nós um presente de Deus para aquela época que ele viveu e para as outras épocas também. Né? Enfim. É isso, Ana Paula. Alguém tem mais alguma observação, alguma pergunta? Então, Deus lhes pague paciência, a presença, a participação. Nós estamos aqui, então, na página. Terminamos a leitura da página 79. Estamos para iniciar a página 80. Amanhã, se Deus quiser. Começa a terceira parte, então, da biografia do nosso querido São Francisco de Sales. Deus lhes pague. Tenham um santo dia.
Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.